aplica a lei para realizar os fins do Estado, a função política ou de governo define o fim. Enquanto a função política aponta a direção, a função administrativa, repito, atribuída principalmente, mas não exclusivamente, ao Poder Executivo, ao órgão Poder Executivo, consiste em executar atos para realizar os fins do Estado. Então nós temos aí essa noção inicial, estudada no direito constitucional, mas relevantíssima para o estudo do direito administrativo. Por quê? Porque o ato administrativo é o ato praticado pelo Estado para exercer uma de suas funções, a função administrativa. Como o ato administrativo ele é praticado para realizar uma das funções do Estado, a função administrativa, é importante lembrar que quem exerce com primazia é o Poder Executivo. Mas os outros poderes, o Legislativo e o Judiciário, atipicamente desempenham função administrativa. Pensem quando o órgão legislativo, cuja função principal é legislar, faz um procedimento licitatório. A licitação feita pelo órgão legislativo é uma sucessão de atos administrativos. Temos o Poder Legislativo exercendo atipicamente, secundariamente, a função administrativa. Quando o Poder Judiciário, por exemplo, realiza um concurso público para provimento de cargos vitalícios de magistrados ou um concurso público para provimento de cargos efetivos para analistas e serventuários do Poder Judiciário, eu tenho o Poder Judiciário exercendo atipicamente função administrativa. A conclusão é, se os três poderes, seja tipicamente como função principal, seja atipicamente como funções auxiliares, se os três poderes exercem função administrativa, significa que os três poderes vão praticar atos também qualificados como atos administrativos. Ô professor, mas espera aí, por que você está falando isso se a explicação não é ainda sobre ato, e sim sobre fato? Porque você deve, nesse primeiro momento, de acordo com essa doutrina clássica, enxergar o fato administrativo corresponde a atos materiais realizados no exercício da função administrativa. Olha que frase carregada de conteúdo. São atos materiais praticados no exercício da função administrativa. Dois exemplos que clareiam esse conceito. Imaginem uma primeira situação. Imaginem que um determinado município decida demolir um edifício que ameaça cair. Um edifício corroído pelo tempo, abandonado pelos seus moradores e que ameaça cair, desmoronar e causar uma tragédia. A administração decide praticar um ato administrativo determinando a sua demolição. A administração pratica um ato administrativo dizendo que seja demolido o edifício porque ele coloca em risco a coletividade. Ponto. Praticar o ato determinando a demolição é o ato administrativo, é o Estado dizendo, é o Estado declarando. Ir lá, encher o prédio de bomba e explodir o prédio é um ato material. O ato administrativo é a declaração que o prédio seja demolido. O fato administrativo é o ato material para realizar a função administrativa, ou seja, ir e demolir. O ato diz, o fato ocorre. O ato enuncia, o fato simplesmente acontece. Um segundo exemplo, imaginem que um determinado estado da federação decida construir uma nova sede administrativa, por exemplo, e a nova sede está pronta. O governador determina a mudança das repartições das antigas sedes, dos antigos prédios, para a nova instalação. O ato administrativo enuncia,
que seja feita a mudança até o dia tal. O fato é mudar. O fato é realizar a mudança. É a primeira distinção fundamental. Então, para a doutrina clássica, o fato administrativo corresponde a esses atos materiais praticados para realizar a função administrativa. Contudo, está correto, hein, gente? Está correto. É uma opinião baseada em argumentos sólidos, é uma opinião. Só que muitos doutrinadores, e aí é isso que dificulta o nosso estudo, porque primeiro você escuta uma coisa, para depois você escutar outra, acontece que outros doutrinadores vão dar um outro enfoque ao fato administrativo. Eles vão dizer, fato administrativo é espécie de fato jurídico. O fato administrativo é um fato jurídico, só que é um fato jurídico que produz consequências no direito administrativo. Eles vão dizer, se o acontecimento repercute no direito administrativo, se o acontecimento traz consequências relevantes para o direito administrativo, eu tenho um fato administrativo. Exemplo, a morte de um servidor público. Se um servidor público morre, a morte é um fato, é um acontecimento. Só que a morte de um servidor público trará consequências para o direito administrativo na medida que gerará a vacância do cargo público. O cargo ficou vago porque o servidor morreu. Então, é muito importante essa distinção. Enquanto para alguns, o fato administrativo corresponde aos atos materiais praticados no exercício da função administrativa, como o professor José dos Santos Carvalho Filho, um manual muito bom, um livro muito bom, como diz o José dos Santos Carvalho Filho, isso é fato administrativo, ato material. Para outros, para muitos outros, o fato administrativo é espécie de fato jurídico. Se o acontecimento repercute no direito administrativo, temos um fato administrativo. Tudo bem? A professora Maria Silvia de Pietro, que tem um manual muito popular, que tem um livro muito estudado pelos alunos, ela diz o seguinte, ela fala assim, se o fato tem repercussão no âmbito do direito administrativo, eu tenho um fato administrativo. Se o fato é irrelevante para o direito administrativo, eu tenho o chamado fato da administração. Então ela vai fazer essa dobradinha, dizendo, se o acontecimento é relevante, fato administrativo. Exemplo dado, a morte de um servidor. Mas se o fato é irrelevante para o direito administrativo, por exemplo, uma chuva no mar, uma brisa no verão, se esses são acontecimentos irrelevantes, eu chamo esses acontecimentos irrelevantes de fatos da administração. Professor, eu já estou estudando direito administrativo tem um tempo. E aí eu estou lembrando, quando você diz, da matéria contratos administrativos. E quando eu estudo o contrato administrativo, eu estudo o fato do príncipe, eu estudo o fato da administração. Aqueles conceitos relacionados ao contrato administrativo, ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, que a gente estuda fato da administração e fato do príncipe, não se confunde com o que a Maria Silvia está dizendo agora, nessa parte da matéria. Tudo bem? É apenas uma coincidência de expressões. Eu tenho a expressão fato da administração, que significa uma coisa lá no contrato, e tenho a expressão fato da administração, que tem um significado aqui no assunto atos administrativos. Então, o primeiro conceito, na verdade, os dois primeiros conceitos importantíssimos que eu passei para vocês é fato administrativo e fato da administração. Lembrando, no que toca ao fato administrativo,
eu vou ter posições diferentes sobre